E aí nota, o Einstein, quando perguntavam para ele por que ele era, como ele era tão inteligente, né? Ele falava assim, mas eu não sou tão inteligente, eu só gasto mais tempo com os meus problemas. E para fazer isso, você tem que ter o ócio. O ócio não é... Porque o ócio dá aquela impressão, né? Que preguiçoso, quer fazer nada. Do Domênico não, então você tá, né, você tá fazendo um 7-1, você tá ali fugindo da sua responsabilidade. Não, é o ócio que gera o conhecimento que vai facilitar a vida para todo mundo. E agora, se as pessoas não têm o tempo dela para o ócio, para cultivar a cultura, para fazer com que elas tenham um olhar para o universo, elas não vão contribuir o que elas podem contribuir com a humanidade. E eu acho que a gente, né, o sistema capitalista, uma das dimensões da acumulação de riqueza é deixar menos tempo para as pessoas. Elas não têm tempo para pensar, elas não têm tempo para criar, elas não têm tempo para inventar. Porque a nossa tudo cultura anda cada tem que vez gerar mais nesse sentido. Todo mundo cansado. Todo mundo cansado. As pessoas tiram férias e voltam cansadas das férias. Pode crer. Porque a cabeça não para, porque você já está pensando o que eu vou fazer. Você tira férias para resolver problema que você não consegue resolver durante, né, o período do trabalho. Ou seja, como é que a gente está criando um sistema que depende de inovação se a gente está inibindo a inovação no que a gente chama ali na grama, com todo mundo, na horizontalidade? A gente está matando o próprio sistema. Por isso que eu digo que a concentração de renda ela é uma má alocação de recursos. Claro. Ela é uma má alocação de recursos. E eu estou falando para quem acompanha a Fora da Economia, vai ver como isso é provocador. Porque quem defende o mercado acha que o resultado, que a acumulação de riqueza é resultado, é isso aí. E é resultado da eficiência do mercado. E se você está acumulando na mão do cara que foi mais... Ele tratou sobre algumas coisas aí, 3 pontos que eu quero falar. O primeiro é o último, que ele acabou de tratar, que a acumulação de riqueza ela é fruto da eficiência do mercado. Cara, não. Isso a gente já sabe desde Adam Smith, quando ele lança A Riqueza das Nações em 1786. Eu acho que é essa a data. Lá em Riqueza das Nações, ele começa, são 5 livros na Riqueza das Nações, né, na obra inteira da Riqueza das Nações. Ele fala e ele vai descrever ali o que é o capitalismo. E basicamente ele descreve o capitalismo da seguinte forma: divisão de trabalho e acúmulo de capital. Só que antes da divisão de trabalho, que é o que causa eficiência, eu já vou explicar isso de maneira mais didática, tá? Que é o que causa eficiência, existe a fase pré-capitalista, que é a acumulação de capital. Ele vai tratar sobre a acumulação de capital justamente, acho que no primeiro capítulo do livro 2, tá? Que ele justamente fala que é uma frase pré-capitalista. E o que é o capitalismo? E por que o capitalismo aumenta tanto a produtividade e, consequentemente, a renda, a riqueza da população? Por quê? Justamente pela divisão do trabalho que ele trata no primeiro capítulo do primeiro livro. O que é a divisão do trabalho? Antes do capitalismo, a gente tinha uma economia de subsistência. A gente tinha comércio, né? A gente tinha alguns comerciantes, desde sempre a gente teve comércio, desde a primeira civilização do mundo, sempre teve comércio. Agora, o capitalismo é a sociedade de comércio, né? Tanto que esse é o termo que o Adam Smith vai utilizar. O termo capitalismo só vem quando o Marx começa a escrever as paradas dele lá, e aí é ele que cunha o termo capitalismo. Mas o Adam Smith chamava de sociedade de comércio, porque tudo gira em torno do comércio. Diferente da economia de subsistência. O que é a economia de subsistência? É você produzir tudo que você precisa. Agora, conforme as coisas vão se ajustando, a tecnologia vai progredindo, o que acontece? As pessoas vão acumulando capital e aí elas vão dividindo o trabalho. Ao invés de produzir tudo o que elas precisam, o que elas fazem? Elas produzem muito, por exemplo, eu produzo 10 xícaras por mês, mas eu preciso de 1 xícara por mês só. Não preciso de mais 9. E aí o que eu faço? Eu troco o excedente das xícaras que eu produzi pelo excedente da produção de outra pessoa. Esse é o capitalismo, basicamente. E essa troca é mediada pelo dinheiro. É isso. Living Conditions, o penúltimo. Working Hours, lá do lado. Horas de trabalho anuais por trabalhador. Galera, olha só, esse site, ele é um site utilizado pelas maiores universidades do mundo, pelas grandes instituições de pesquisa, é utilizado pelo Banco Mundial, pelo FMI. Esse site são dados sérios, de trabalhos sérios. Pode ver aí, eu acho que eu tô na frente da onde começa joga pro outro lado, justamente. E diminui um pouco a minha tela. Deixa eu fazer isso no retorno deles e depois nos... Pronto, tá de boa.
Boa. Então, olha só, como vocês estão vendo aí, esse gráfico ele começa em 1870. Por quê? 1870 é mais ou menos onde começa o capitalismo. A forma de sociedade capitalista, a forma de organização social capitalista começa aí mais ou menos, na segunda metade aí do século XIX. Por quê? É quando a segunda revolução industrial começa a ficar pujante, tanto que é aí que o Marx vai começar a escrever e etc. E vocês podem ver aí a quantidade de horas trabalhadas por trabalhador, desde que o capitalismo começou, ela diminuiu pela metade praticamente em todos os países. E a renda aumentou muito. A renda aumentou muito. Tá? Então, assim, esse argumento dele não faz sentido. E aí agora vamos para outros gráficos. Ele falou que esse excesso de trabalho que o capitalismo gera, ele reduz a inovação, o que também não faz nenhum sentido. Porque nunca houve tanta inovação quanto no capitalismo. Isso aí é o custo de sequenciar um genoma inteiro humano em 20 anos, o quanto que a gente inovou em termos de tecnologia genética. Custava 100 milhões de dólares para sequenciar um genoma inteiro humano. Hoje custa o quê? Quanto que tá ali? Que eu não consigo ver. $1.000. Menos de $1.000. Olha esse absurdo. O custo de um computador de memória e storage como é que fala? Armazenamento. Olha isso. Nossa, 100 trilhões por terabytes em 56. Essa é a inovação que o capitalismo traz. Aí essa galera de esquerda vai falar, mas todas essas inovações, elas vieram com investimento do Estado. É verdade. É sério? A grande maior parte delas veio com subsídio do Estado. Tem uma coisa que eu parei pra pensar, me corrija se eu estiver errado, porque assim, é um discurso muito comum entre liberais, principalmente ANCAPs, de que o Estado não traz inovação. Mentira. Isso é mentira, é assim, existe uma grande prova disso de 3 horas, que é Oppenheimer. O Los Alamos foi financiada pelo Estado americano. A internet foi criada pelo exército americano. Foi financiada pelo exército americano. Um microprocessador tem mais de 10 bilhões de transistores. Esse é o nível que a tecnologia do capitalismo proporcionou pra gente. É absurdo isso. As inovações tecnológicas do mundo veio através de investimento pesado do Estado, com pesquisa e desenvolvimento, com políticas industriais. O problema é que tem que ser bem feito. Se você for ver, todos os países que se desenvolveram ao redor do mundo nos últimos tempos fizeram políticas industriais. Foram basicamente uns 5 países que se desenvolveram. China, Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Todos eles com uma política muito forte de substituição de importação, de desenvolvimento de uma indústria de inovação, de transformação, para disputar a fronteira do conhecimento, a fronteira tecnológica ao redor do mundo. Acontece que todos os países, todo o resto dos países do mundo que não se desenvolveram, também fizeram políticas industriais. Então qual que é a diferença? A diferença é que uns fizeram certo e os outros não. É isso. O Brasil é um exemplo disso. A gente subsidia um monte de setor aí há muito, muito tempo e a gente não tem uma indústria competitiva em nenhum lugar. A gente é simplesmente ridículo. E claro, isso é muito óbvio. Porque, por exemplo, saiu uma auditoria do TCU em 2015 que mostrava que as políticas industriais no Brasil não tinham sequer uma política de avaliação de desempenho. Como é que você vai fazer uma política industrial que você vai botar bilhões de reais em um monte de empresário que já é rico e você não vai ter uma política de avaliação de desempenho? Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E para você ter uma ideia, quando a gente estava ali no governo Dilma, no finalzinho do segundo governo Lula, começou lá o PSI, o Programa de Sustentação de Investimento, onde a gente botou coisa de 6% do PIB. 6% do PIB, que é o mesmo que a gente gasta com educação, e sendo que a gente já gasta mais que 89% dos países em educação, a gente botou 6% do PIB em essas políticas de benefício fiscal, creditício e financeiro.
A gente é muito ruim, velho. A gente é horrível, horrível. É a República das Bananas, assim. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Tá ligado? Então, tem mais algum? Deixa eu ver. Tem mais algum quê? Não tem. Gráfico, não. Mas assim, ó, se entrar nesse site aí que eu mostrei, e se for em inovação, você vai ter um monte de gráfico mostrando essa questão aí de inovação. O que o capitalismo fez, basicamente, desde a ascensão do capitalismo? Aumentou a inovação tecnológica, diminuiu a quantidade de horas trabalhadas e aumentou a renda da população. Basicamente, tudo o contrário do que o André Roncaglia estava dizendo.